Pronto. Ah, tá. Vai tá na minha Roma. Hum, com certeza essa palavra vai estar aí na Roma. Isso vai dar uma... E é uma palavra forte, né? Hum, É, Então, então, essas são três pilares. Ou seja, quando a gente fala três pilares, na hora que a gente for montar um curso, um treinamento, cada pilar desse provavelmente é um módulo do curso. Aí o que você já vai pensando? Espera aí, autonomia financeira. Aí você já vai... Você viu aquele mapa? No mapa? Você vai pegar sim, autonomia financeira, aí você vai colocar aqui aula 1, aula 2, aula 3, não sei a quantidade de aulas. Você vai colocar os sim. temas, né, de aula. Quais são, o que você vai ensinar para as pessoas? O que você vai ensinar para as pessoas na questão de autonomia financeira? Em tópicos, né? Em tópicos. Cada tópico é Sim. uma aula. Agora, de quanto tempo é a aula? Não sei, é você que sabe. Aí as aulas vai ser... Aí depois, você não precisa nem preocupar com o tempo de aula, não. É aula. Então, às vezes é uma aula que vai ser pequenininha, às vezes é uma aula que ela é grande, mas não tem problema. Então, aí o que você Uhum. vai fazer? Autonomia financeira. Quais são os temas que você vai ensinar a pessoa para ela resolver aquilo? Tá? Você vai Certo. anotar. Tá. A outra, a outra autonomia. Fala outra autonomia aí qualquer. Saúde. Saúde. Então, autonomia na saúde. Aí você vai anotar quais são os tópicos. É aquele mapa, você vai fazer um rascunho aí já no papel. Quais são Tá. os tópicos? Esses tópicos, cada um vai ser uma aula. Você pensa como que se fosse uma aula. E aula mesmo. Aí o que é essas aulas? Ah, Cash, mas eu nunca dei curso, eu não sei fazer curso. Não... não, aí você faz de conta que cada uma vai ser uma live que você vai fazer, entendeu? Cada uma vai ser Entendi. uma live. Tá? E Uhum. provavelmente nós vamos fazer live mesmo, antes de você ter o curso. Entende? Então, Entendi. por aí. A outra autonomia, terceira, falta uma agora só. Terceiro, Relacionamento. relacionamento. Então, autonomia no relacionamento. Aí você vai anotar quais são as aulas que os tópicos para relacionamento que você vai ensinar a pessoa. Por quê? Como é que você vai pensar? Aí você vai pensar assim: você é o avatar transformado desses três pilares ou não? Ou você ajudou as pessoas a resolver esses três pilares? Você sabe me responder isso? Como é que é? Repete a pergunta. A pergunta é assim: você resolveu autonomia financeira para você? Você Certo? resolveu autonomia na saúde para você? E você Certo. resolveu autonomia no relacionamento para você? Se você resolveu, o que acontece? Você é um avatar transformado. Entendi. Isso é forte. Não quer dizer que você precisa ser o transformado. Por exemplo, por exemplo, eu treino as pessoas a emagrecer e eu nunca emagreci, eu sempre fui magro. Mas eu treino as pessoas a emagrecer. Mas Sim. eu tenho a minha esposa, emagreceu, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho... Né? Então, não necessariamente você precisa ser o avatar transformado. Por exemplo, eu não sou o avatar transformado no emagrecimento, mas eu sou avatar transformado no bem-estar. Eu sou avatar transformado no estresse, que eu não sou mais. Meu Uhum. intestino não é curto mais. Tem um tanto de coisa que eu não sou. Então, mas no emagrecimento, eu sou um avatar que eu não consigo engordar, porque eu aprendi. Eu sempre fui atleta, eu fui jogador de futebol. Então, assim, eu já cuido de mim desde de menino. Uhum. Eu já fui cuidado desde menino e sempre gostei de cuidar. Isso já está em mim, talvez. Então, acontece. Então, eu tive problema de peso. Então, mas eu consigo ajudar as pessoas. Agora, ajudar diferente do que é a mídia fala. Então, você Entendo. é avatar transformado nessas três áreas ou nenhuma delas? Eu acredito ser num relacionamento e acredito ser também no financeiro, Isso. diante da Entendeu? história de vida. Você lembra do físico? Ó, eu falei longevidade, controle de Uhum. peso, cuidados pessoais. Por exemplo, eu nunca tive problema de controle de peso. Então, eu não sou avatar assim que eu resolvi. Certo. Eu me mantive, mas eu não tive esse problema. Eu continuei bem. Mas, no longevidade, eu melhorei. Por exemplo, eu melhorei.
eu tenho essa cara de terrorista aqui, e de óculos, assim, tal, assim, mas os meus colegas, quando me veem, eu fui no aniversário da minha netinha agora, sábado, aniversário de 2 anos de uma netinha minha. Aí tinha uns colegas meus lá, que tem um tempão que eu não vejo, já tem uns 20 anos que eu não vejo mais. Aí eles falaram comigo, você está tomando formol? Eu falei, não, por quê? O que aconteceu? Não tem condições, não. Quando eu te vi, você era mais velho que hoje você está novinho. Você está mais novo do que antes. Eu falei, não, estou mais velho. Esqueceu? Nós somos da mesma idade, nós vamos fazer 60 anos. Eu sei que nós vamos fazer 60 anos, mas você não fazer 60 anos. E um cara bem acabado. Eu não tinha como falar a mesma coisa com ele, entende? Eu não falei nada, porque para mim ele tinha uns 70 ou 70 ou mais. Não? Mas não tem, porque eu sei que ele é da minha idade, é poucos meses de diferença. Então, entende a diferença? Porque não cuidou. Sim. São hábitos diferentes, não cuidou. Então, então, no peso, não, mas nas outras coisas, eu sou avatar transformado. Então, você é avatar transformado em alguma área, isso já é bom. Então, isso chama-se gatilho, anota aí, gatilho da prova. Você já ia aprendendo na prática. Gatilho da prova, avatar transformado. Tá? Ou vai ser você, ou normalmente quando o expert, né? Você, no seu caso aí, você é expert do assunto. Então, isso é muito bom. E aí eu te pergunto, você tem alguém, cliente, paciente, alguém que você já ensinou 1, 2 ou 3, esses 3 pilares aí para esse alguém? Você já ensinou isso para alguém? Tem. Não sei se eu falo ensinou, talvez você tratou, sei lá como é que você chama o nome seu aí. Dá no mesmo. Tem uma mudança. Eu tenho mania de treinar as pessoas, então eu falo treinar, ensinar. Então, acontece, você tem alguém que você já fez isso e essa pessoa chegou no resultado? Sim. Me fala o nome de uma pessoa aí. Vamos lá. A Mariana. É porque eu tenho tanto cliente, gente. Não, mas tudo que vier na sua cabeça. A Mariana tem Ana Paula. Não, tem... Pega só um, escolhe só um. Só um? A Mariana. Mariana. Então, a Mariana, você resolveu qual dos 3 pilares para ela? Saúde. Saúde. Então, a Mariana, você resolveu o problema dela, questão de saúde. Qual era a questão de saúde que você ajudou ela a resolver? Emagrecimento. Emagrecimento. Isso. Tá. Emagrecimento. Ela estava acima do peso. Isso. E por que você acha que onde que você ajudou ela no emagrecimento que ela não conseguia resolver? A Mariana, ela tinha uma relação com a mãe muito, muito simbiótica. Então, ela comia emoções e ela era, emocionalmente, ela era a mãe da mãe dela. Entendi. Então, ela não podia, de forma alguma, quebrar essa lealdade com a mãe, né? Então, ela ali não podia também ter autonomia para ser ela, entende? Porque ela estava ocupando uma função que não era dela, de não ser filha. Entendi. Você estudou? Você chegou a estudar Corpo Explica, não? O pessoal do Corpo Explica, não? Não, eu tenho, não tem um livro dele, né? Hã? Não tem um livro mas dele? você chegou a estudar um pouquinho sobre esquizoide, psicopata, rígido, oral, sim, masoquista? sim. Você tem essa noção, né? Sim. Tá. Sim. O que você está falando aí está dentro disso nas áreas que eu tenho conhecimento, que eu tenho essa formação. Então, o que acontece? Então, é isso aí, não. Então, tá, aí você foi. O fato de você melhorar ela nessa questão, aí ela conseguiu passar por um processo e ela emagrecer. Isso, exatamente. Tá. Agora, me fala uma cliente que você ajudou no processo financeiro. Você lembra alguma? Financeiro. Eu tenho que pedir a ajuda dos universitários aqui, meu celular, para ver os nomes. Não precisa não. Depois, não, mas anota essa pergunta aí, não precisa me responder agora, não.
Você pode anotar Tá. aí. Até o Ina e Zé, é um casal. Ah, O tá. Ina e Zé. Tá. Aí você Estão muito ajudou eles na questão endividados. financeira. Tá. Isso, Tá. Aí o isso. que o bicho pegava muito para eles? O que você acha que você fez assim? Bem, eles são muito desorganizados financeiramente. Ah, entraram numa bola de neve com dívidas e a gente viu exatamente que era questão emocional. Então, a gente, inclusive, caminha junto com o relacionamento, né? Porque o casal não tinha comunicação, né? cada um para um lado, né? É, Pegava cada um com o dinheiro que ganham super bem, são concursados em Brasília, ganham super bem, ela é advogada. Mas cada um para um lado, então não havia comunicação, não havia planejamento. Então, quando menos esperava, ela tirava do dinheiro da família para pagar coisa para a mãe, para a avó, né? E ele entrou numa bola de neve também de dívida para pagar coisa para a mãe, para o irmão, né? Só que no olhar sistêmico, a família, né? O seu núcleo, a família que você forma quando você casa, né? Se torna mais importante do que a família da onde você veio, que é a família de origem, né? Então deixará pai e mãe. E aí, só que eles estavam muito mais servindo a família de origem do que a família nuclear. Então, disfuncional financeiro, entrou numa bola de neve gigantesca, disfuncional criação de filhos e principalmente casamento. Então, eu entrei no casamento, entrei nas finanças, e aí a gente foi. Né? Aí, as ferramentas que ele já tinham, que entendi. fez aula, ele colocou em prática e deu certo. Por quê? Porque essa ligação emocional com a família de origem, né? Quando eu sirvo mais, eu acho que o Pablo falou isso em algum curso, em uma aula agora, por esse tempo agora. Né? Quando você gastou muito, ele gasta muito mais energia com a família de origem, que é pai, mãe, irmãos, ele não Uhum. consegue dar atenção para essa família nuclear. Então, esse é o meu trabalho, sabe? Esse é o meu trabalho, Então, dentro da família sistêmica, isso é bom. Então, tá? tá. Então, aí anota o nome deles aí, que é uma prova social, porque prova social para a questão financeira. Então, você já está com duas provas sociais. E a prova social aí agora para relacionamento. A prova social é um outro gatilho mental, tá? Que a gente precisa. Então, para relacionamento, quem que você Tá. lembra aí que você ajudou na questão de relacionamento? Olha, tem o Renato e a Elisa. Renato e Elisa. E o Tem outros aqui. que você ajudou, assim, que você lembra, assim, que você ajudou eles, que teve mais? O Renato é um homem que muito traumático, veio de uma família muito traumática, uh, e muito agressivo. E aí, eu não vou expor o fato dele, tá? Porque senão seria Não, não expõe, antiético. não, Mas veio de uma família muito agressiva, e isso ele traz para dentro do relacionamento. Então, Uhum. acaba tendo um relacionamento abusivo, né? Então, eu ensinei a Elisa a ter, dentro desse casamento, a autonomia emocional para ela olhar para ela e ele também saber individuar dentro do casamento e pertencer. O que acontece? As pessoas acham que casamento é 100% da sua vida, e não é. Exatamente. Casamento, dentro de de todas as áreas da sua vida, ele tem uma porcentagem que não é 100%. O que eu Exatamente. quero dizer? Que você precisa individuar. Então, a Elisa pegou a vida dela e foi viver a vida do Renato. Não, tá errado. Você precisa viver a sua vida. E você precisa ser inteira, o Renato ser inteiro, para quando vocês estiverem nesse casamento, vocês serem um casamento onde vocês são inteiros. E não a metade da laranja, né? Não existe isso. Então, quando eu chego no casamento com a metade da laranja, eu vou querer que o outro supra em mim uma coisa que meus pais não supriram. Entende? Entendi. Ou seja, eu quero que o meu cônjuge dê mais do que eu. Tá errado? Tem uma balança e a medida Entendi. exata é 50-50. Então eu ajudei eles a enxergarem isso. Hoje a Elisa, que era só ficava cobrando o Renato, e o Renato super atolado de coisas e agressivo,
Eu falei, Elisa, você precisa cuidar da sua vida e você precisa malhar, precisa estudar. Hoje ela trabalha, inclusive, faz curso de marketing digital para mexer no Instagram. Então, ela está cuidando dela. O Legal, casamento já melhorou muito. legal. Entende? Bom, Isso é só uma pincelada, tá? Mas tá. tem mais Então, o que coisas que a acontece? gente tem. Então, a gente pegou 3 pilares. Pode ser Certo. mais de 3 pilares? Pode, mas quando a gente pega 3 pilares, eu tento fazer o máximo possível para pegar 3 pilares. Por quê? Porque 3 pilares fica uma tríade, né? Então, tudo que a gente faz em forma de tríade fica mais fácil para a gente trabalhar. Mas não quer dizer que vai ser esses 3 pilares. Aí seriam, vamos falar, 3 módulos. No curso seu vai ter mais módulos. Aí vai ter coisas. Esses 3 é o que você pegou aí de maior impacto. Vai ter outras coisas que têm impacto? Aí vai ser outro módulo, outras aulas, outro módulo, outras aulas. Uhum. Mas a gente vai pensar, começando por esses 3, que vai abrir o leque. Na hora que for abrir no leque, eu falo, opa, esse assunto aí agora, então, ele vai acabar tendo que ir para outro lugar, por quê? Porque vai ficar muito... Fica vasto, né? Ele fica uma coisa muito grande, e aí, às vezes, ele vai para um outro módulo, para os módulos, para ficar bem organizado ali, quando se a gente colocar ele em formato de curso, por exemplo, entendeu? Para a gente colocar ele em formato de curso. E, outro detalhe, nós vamos fazer uma imersão antes de fazer o curso. Só que aí a imersão que a gente vai fazer, ela vai ser legalzinha, por quê? Porque a gente já vai fazer ela cadenciada. A imersão que está acontecendo da Fabi, a gente não sabia o que era. Ia ser imersão, por isso que eu estou deixando ele daquele jeito, porque eu não sei. Eu não sabia quem era ela, e ela só queria dar 2 aulas ao vivo. Eu que me coloquei à disposição de gravar as aulas para as pessoas assistir a aula. Aí, como eu coloquei à disposição, ela ficou feliz. Aí, ela falou, então, eu vou pôr mais um pouquinho ali de aula para ficar um mini curso. Já que é aqui, então, vamos... Aí foi fazendo e foi virando o que está virando. Então, aí, né? Não é uma coisa que foi planejada. Agora, nós não. O que nós vamos fazer? Aí já é diferente, porque aqui eu já estou te conhecendo. Então, nós vamos fazer uma imersão. A imersão vai ser o curso? Não. Mas a imersão, nós vamos fazer ela em cima desses 3 pilares. Você está me entendendo? A imersão em cima dos 3 pilares. E o curso, ele abrange tudo. O curso, ele vai lá, abrange tudo. O curso, ele abrange tudo. Então, na hora que a gente fizer uma imersão, o pessoal já vai ficar pirado. Aí faz a imersão, eles vão querer ir para o curso. Vai querer ter o curso. Entendeu? Então, então, é muito tranquilo isso aí. Então, eu já gostei disso aí. Então, você já tem essa aí. Agora, por que quando você começou a pensar nesse trabalho de psicologia, nessa área de psicologia, não a psicologia sua lá do... Psicologia, quando você começou a psicologia mesmo, eu falo psicologia agora para a época digital, entendeu? Não lá do início. Mais recente agora, para a época digital, quando que veio na sua cabeça isso? Quando que surgiu isso? Tá. Então, surgiu na época da pandemia, quando eu passei a entender a sistêmica melhor, né? A abordagem sistêmica, a terapia sistêmica, porque eu cheguei a um momento da minha vida que eu travei, eu falei, cara, eu fui um pouco mais do que os meus pais foram, do que minha família foi, do que eles foram, financeiramente, casamento, emocionalmente, nessas áreas. E agora eu travei, parecia que tinha uma força que me segurava, e eu comecei a buscar resposta para isso. Foi quando eu encontrei a terapia sistêmica, que foi quando eu comecei a destravar várias áreas da minha vida. Entendi. Que eu já estava paralisada, eu falei, cara, não tem mais para onde ir. Eu falei, não, eu preciso. Aí eu fiz o pior ano, aí eu fui caçando uma resposta. Fui caçando, eu precisava fazer alguma coisa, né? Eu precisava. Financeiramente, eu falei, bicho, não, tá bom, mas não tá bom. Será que é só isso? Não, não é só isso. Tem mais coisas. Por que as pessoas... Aí começa um monte de pergunta. Por que fulano consegue? Por que ciclano consegue? O que eles fizeram de diferente? E eu comecei a caçar. E eu encontrei. Então, eu encontrei uma ferramenta que, dentro da psicologia, ela me respalda para ajudar outras pessoas. E eu já entendi que o meu propósito está ligado a pessoas, e pessoas precisam de pessoas. Então,
o meu propósito é pessoas como a Anne, que vai pegar o curso do pior ano e não consegue terminar. Vai pegar uma dieta, uma reeducação alimentar e não consegue terminar. Entende? Bom, Então, eu comecei a partir daí. Como eu sou, eu não te falei, né? Mas você vai me conhecendo. Eu sou pastora da Sara Nossa Terra, junto com meu esposo. E a gente já trabalhava com jovens. Eu bom, trabalho com jovens já tem desde os meus 18 anos de idade. Então, já entendi desde nova que o meu bom. trabalho está ligado a pessoas. E eu entendo que o emocional, né, os traumas emocionais, elas impedem você de avançar em muitas áreas. Então, a falta de identidade, a falta de saber quem você é, né? E Uhum. olhar lá para trás explica muito, é, traz a resposta de por que você faz o que você faz. Tá. Por que você não faz o que você quer tanto fazer? Então, a sua terapia, a parte sistêmica sua, por exemplo, que alguns fazem, escolhe, por exemplo, como lado de ferramentas, por exemplo, constelação familiar. O seu não tem constelação familiar, concorda? Não, não. O seu. Parece muito, mas não é. Hã? Oi? Parece muito, mas não é. Tá. E o seu. Os, outra coisa que o pessoal costuma é para o lado de consciência. Não sei se você Uhum. entende, é que às vezes eu Sim. falo consciência, algumas pessoas entendem. É consciência. Então, tem gente que usa mais para o lado de consciência, o outro usa mais para o lado de constelação, um vai lá pela física quântica, o outro vai pelo lado da evangelização. Né? Evangelização. O seu, você vai, qual que é, dentro da psicologia, assim, mas você pegar a ferramenta, assim, aquilo que você falou, Eu é vou uma mais para o lado da ferramenta que consciência. ajuda. O que seria essa Isso. ferramenta? Eu vou mais para o lado da consciência, porque o meu papel é iluminar tudo que está no teu Excelente. inconsciente Gostei. para que você possa mudar. É tipo Amei. assim, caiu a chave, virou a chave, Tá. caiu a ficha, agora eu consigo mudar. Tá. Aí vem o teu E poder da decisão. dentro de consciência, assim, é, dentro de consciência, por exemplo, você conhece o Axis? Não, Não. Nem completei a palavra só para saber se você. Para me ter uma noção, para me te conhecer. Eu estou te conhecendo, estou te fazendo pergunta para me te saber, para mim poder te direcionar depois e te tá. direcionar no caminho, porque consciência. Então, beleza. E eu estou gostando por quê? Porque, igual eu te falei, quando eu fui conversando com pessoas, eu fui escolhendo pessoas que vai, não é nem somar, vai além de somar, vai multiplicar no trabalho que eu já faço. Então, eu tanto de coisa Certo. que você fala aí, eu já faço, mas aí, o que acontece? Aí, para mim, eu ganho tempo quando eu estiver treinando pessoas que eu tenho parcerias, né? Como eu falei, agora, você quer Uhum. aprofundar nisso aí, vai em fulano. Por exemplo, eu tive que investir pesado. Eu tive que investir pesado fora do país, investir pesado dentro do país, para mim pegar pessoas, para me tirar de onde para me descobrir quem eu era, né? Na verdade, eu estava buscando, eu queria descobrir quem eu era de novo, porque como é que eu posso ser um cara que vai lá em cima e depois eu vou lá no buraco e eu não consigo sair dele? Eu não conseguia sair, né? E não Uhum. tinha ninguém, nenhum curso que me ensinava a fazer isso. Então, aí, como é que eu consegui fazer isso? Eu tive que estudar com tanta gente. Eu tive que pagar caro para o barato, sei lá, para mim fazer isso. Então, que é mais ou menos aí uma coisa que você quer. Você quer já ajeitar um jeito para a pessoa já se destravar, né? Então, Isso. isso Como é é que eu faço muito. isso? Além das explicações que eu trago à consciência e tal, tarefas. É, Então, são tarefas que você vai executar, e eu vou te passar, você vai executar, e através dessas tarefas vem essa consciência. Aquilo que está no inconsciente vem a consciência. tá. Entende? Então, mas isso é muito bom, porque você vai, ao longo do tempo, a gente vai estar bem alinhado, porque muita coisa que eu tenho, eu treino as pessoas, está ligado, queira ou não queira, fica ligado, não é assim, cada um de nós tem uma especialidade, não, em algumas coisas, né?
Mas a gente, para ter especialidade, a gente acaba tendo que passar por certas outras áreas, e aí... Então, isso então vai ser muito bom. Agora, qual que é a sua maior dificuldade, você acha, nesse período, não agora no digital ainda, porque você ainda vai entrar no digital, né? Mas aí com os seus clientes, seus alunos, seus pacientes, qual que é a sua maior dificuldade que você tem, ou teve, ou tem aí, para colocar isso em prática com eles? Com eles? É. Com... Com você mesmo, as dificuldades. Qual que é a dificuldade que você teve para chegar no ponto que você... Qual que é a dificuldade que você teve primeiro para você chegar nesse ponto de conhecimento aí para ajudar as pessoas? Qual que é a dificuldade que você teve? Você não teve? Foi esse mamão com açúcar para você e tal? Não, não. Foi através de uma necessidade, né? Eu cheguei num ponto, não sei se é essa a resposta, essa pergunta, Pode se tem a falar, ver não, com a pode falar. pergunta. Eu cheguei num ponto que eu falo, a minha dificuldade foi exatamente assim, eu travei, eu bloqueei. É como se eu tivesse ido até onde me era permitido através de padrões familiares. E aí, só que eu não aceitei, eu fiquei indignada, fiquei puta, falei, como assim eu só ganho 15 mil? Mas seu pai não ganha 15 mil, seu pai ganha só 10. Sua avó passou fome lá no Nordeste. Você vai ganhar 30 mil? Você não vai ganhar 30 mil. Então, eu comecei a ouvir essas vozes que eram vozes familiares, que é exatamente o que a psicogenealogia explica, que você herda emocionalmente, né? Então, você fica numa lealdade à sua família. E eu falei, não, eu não quero ser leal, eu vou ser maior. E dane-se, eu vou ter minha casa própria, eu vou ter minhas empresas, eu quero mais. Não quero só isso, não é só isso. Eu não sei se eu respondi. Era isso? Então, aí, isso que te levou a chegar, isso aí. Agora, e os seus alunos, seus pacientes, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta ou enfrentou assim, para ajudar eles? Assim? Para ajudar? Mas você fala uma dificuldade pessoal, uma limitação minha ou dele? Pode ser limitação pessoal, pode ser limitação técnica, pode ser as duas coisas, pode ser limitação financeira, pode ser qual a dificuldade em geral que você teve, assim, de impacto, né? Porque às vezes é uma coisa e às vezes são várias, né? Mas assim, de maior impacto, assim, o que foi essa dificuldade assim que te avacalhou, assim, que te atrapalha ou te atrapalhou aí nesse percurso aí? A minha dificuldade talvez possa ter sido a timidez, a vergonha, que eram limitações que eu tinha. Eu sempre fui uma mulher muito tímida, desde criança, muito extrovertida, sou filha do meio, sou filha que minha mãe e meu pai são ótimos pais, mas limitados em certos conhecimentos. Fez de tudo para dar tudo para a gente, financeiramente. Não somos. Não nasci num lar financeiramente já empoderado, não. Não, para você ter ideia, não foram os meus pais que pagaram a minha faculdade, foi um milagre, porque veio um casal de amigos e falaram assim: eu vou pagar a faculdade da Anne. Fiz o primeiro semestre, tive que trancar porque meu pai não deu conta de pagar o primeiro semestre. Então, eu tive 2 milagres. E o primeiro milagre foi: Deus usou, sei lá, uma mulher, que é a Cida, e deu um cheque. E falou: esse cheque aqui é para você dar para a Anne. Deus mandou dar esse cheque para a Anne. E aí, quando eu abri o cheque, minha mãe me entregou, era exatamente o valor da dívida da faculdade. E aí, eu imediatamente fui lá e quitei a faculdade. E eu, beleza, quitei, mas eu preciso voltar. Aí eu fiquei um semestre sem estudar. E aí, no outro semestre, eu falei, eu preciso. E aí eu estava na luta. Aí apareceu esse casal, que é um casal de amigos, que eu falo que até são os meus pais hoje também, meus pais dois, e super me apoiaram.
e eles pagaram a minha faculdade inteira, minha faculdade toda. Sensacional. Pagaram a faculdade inteira. Isso aconteceu comigo no curso técnico. O meu curso técnico também eu ganhei. A pessoa pagou 4 anos de curso técnico para mim. Olha aí. É Temos algo em particular. comum. Isso Legal, é muito quântico. legal. Foi até bom. A primeira vez que eu vejo alguém que tem alguma coisa que aconteceu mais ou menos igual o meu. Foi muito interessante. E aí, eu, beleza, terminei a faculdade, só que eu estava desempregada, porque meus pais não tinham dinheiro. Meus pais não tinham como me bancar, e eu sempre quis fazer clínica. Só que eu, muito fechada, muito tímida, só que eu tomei uma decisão. Eu parei de olhar para a timidez, parei de olhar para as minhas dificuldades e passei eu falei, cara, o não eu já tenho, eu vou me ferrar mesmo, já que eu vou me ferrar mesmo, eu vou. E aí eu fui sublocar uma sala de uma amiga. Então eu pagava para trabalhar, porque eu não podia cobrar uma sessão muito alta. Eu pagava para trabalhar, entende? Então, e eu fui construindo, e eu tinha um sonho de ter um consultório onde outros psicólogos atendiam. Aí eu tô meio que resumindo. E aí eu fui, só que eu tímida, insegura, o que me fez, né, romper tudo foi eu tive que ler, tive que aprender com quem já sabia, porque os meus pais eles não tinham isso. Meus pais eram muito limitados. Meus pais, ninguém na minha família tem empresa. Hoje eu tenho 2 empresas. Mas por quê? Porque eu engoli a timidez, eu engoli a vergonha. E tudo isso era terapia, era tratamento para mim. Cada passo desse era uma cura mais para mim do que para o meu cliente que estava me ouvindo. Eu errei muito, não tive mentor na minha vida profissional. Eu errei muito, eu pegava o dinheiro, eu pegava o dinheiro que eu ganhava e já gastava, até eu aprender que eu tinha que guardar para não misturar empresa com pessoal, foi um peteco. Foi um peteco. Se eu tivesse conhecido tudo isso que eu sei hoje antes, eu estaria bem maior. Exatamente, é por aí. E qual que é o seu Meu Deus do céu. qual que é o seu maior desejo hoje com esse trabalho seu aí? Alcançar mais pessoas em menos tempo e que eu possa ser realmente assim virar a chave, que pessoas não possam ser como passem pelo que eu passei, sabe? Porque hoje eu tenho 40 anos e eu poderia estar com 40 anos, mas eu poderia estar com mais coisas. Mas eu não estou porque eu tive que entrar todo nesse processo. E muito desse processo não foi só por falta de habilidade, de conhecimento, mas foi porque eu não tinha entendimento emocional dessas vozes, de todo esse material que eu quero trabalhar com essas pessoas, sabe? Na verdade, E para mim, vai fazer você caminhar mais rápido. Né, os 3 últimos pilares do empreendedor. O primeiro, conhecimento você tinha, a habilidade você estava até tendo, mas o terceiro, que é a atitude mental positiva, estava precisando de um ajuste. O entusiasmo você tinha até certo ponto, mas ele ainda não era. E a paz de espírito, né? A questão de espiritualidade, você ter aquela paz de espírito para conseguir lidar com essa situação toda. Né? Então, esses três fatores são muito importantes. As pessoas acham que só conhecimento, só habilidade resolve, não resolve. Né? Esses 3 fatores eles caminham juntos, né? Na verdade, são 5, né? São 5 pilares. E tem muitas pessoas que têm tudo isso hoje, mas ele fala a empresa. Exatamente. Entende? Então, e aí é onde eu entro com o meu material. Foi quando eu falei, cara, eu preciso. Aí eu fui na cara dura abrir a empresa, a Prati Psicologia, que hoje tem 4 salas e tem 4 a 5 psicólogos que atendem lá. Aí eu já fui na cara dura, já abri a outra. Como que você divulga hoje esse trabalho seu para essa sala? Como é que as pessoas chegam até você? Qual que é a divulgação? Como é que você faz? Hoje eu trabalho com... Hoje eu trabalho... Mas o meu trabalho hoje é muito mais indicação, porque eu tenho 15 anos na área de clínica. Olha que interessante, então, ó. Indicação. Eu falo indicação. Outro dia eu falei numa aula. Pessoal, indicação, eu aprendi com israelenses, é a chave para todos os negócios. Você pode fazer o que você quiser,
mas a chave está na A indicação. indicação, Indicação, não tem né? como. 90% dos meus clientes são indicação. São indicações. Tá. E o que o seu cliente fala para o outro quando ele indica? O que você acha que ele fala? Como é que ele te indica? Por que Resultado ele te mais indica? rápido, já sei, é resultado mais rápido, ela não tem papo na língua, ela fala também, não só fica ouvindo, os resultados são mais imediatos, e ela fala o que você não quer ouvir. É isso que eles falam Então, com o ela outro? bota o dedo na Tá. ferida. E aí, quando eles indicam alguém, Eu costumo eles dizer que indicam é sem assim... anestesia. Hã? Eles costumam dizer que é sem anestesia. Sem anestesia. E aí, assim, É, por que eles indicam a pessoa para ir até você? Qual o problema que essa pessoa tem? A que foi indicada, qual o problema que essa pessoa tem? ó, ansiedade, problema financeiro, um casamento. Eu pego muito pouco problemas realmente transtornos, sabe? Não é muito a minha linha. A maioria é Mas ansiedade, ansiedade, casamento. relacionamento, emagrecimento, estou parado na vida, uma tristeza que eu sinto, eu não sei Então, que isso tudo você tem que isso. anotar no papel depois, tá? São dores. Você vai anotar É, todas as dores. O que você vai fazer? Você vai ver aí. Se você tiver mais, não tem problema não. Mas o bom é você anotar 30 dores. Se você não tiver 30 dores, não tem problema, tá ok? Você anota o tanto que tá. tiver, 30 dores. Você vai anotar também 30 desejos que os seus clientes, seus pacientes têm. Tá? De 30 dores, 30 desejos. Você vai Dá um anotar... exemplo de desejo. Desejo, por exemplo, então, tem uns que vai até você porque está com problema de relacionamento. É uma dor, Uhum. né? Sim. Dor. Mas tem gente que vai para chegar aí que quer a solução de alguma coisa. Aí qual que é essa solução? Qual que é o desejo que ele tem? Então, você lembrar aí qual que é os desejos que essas pessoas têm Tá. e anota aí 30 objeções, 30 desculpas que eles te dão, entendeu? A objeção / desculpa que eles te dão. Se você não tiver 30, anota o tanto que tiver. Isso que nós vamos Tá. precisar. Nós vamos precisar disso. Se a gente, na próxima conversa nossa, se você não tiver com 30 de cada, mas você já tiver o máximo que você anotou disso aí, nossa, mas aí antes da conversa você vai mandar para mim num papel, você vai mandar escrito 30 dores, Tá. Eu te mando, 30 desejos, você me manda aqui, tá no privado, manda no papel para mim, que é isso que vai me Tá. facilitar para mim Tá. rascunhar as outras coisas para você não precisar de pensar. Eu tenho ferramenta aqui, eu tenho umas ferramentas que eu criei, que eu jogo isso aí dentro delas, entendeu? Eu jogo, ela automaticamente ela já vai dar para nós o próximo Tá. passo. O que é o próximo passo? Para a gente chegar na Roma. O que é a Roma? O destino que você vai levar às suas pessoas. E o apelido dela. Tá. Então, eu não vou mexer com ela hoje. Aí, o que você já me Tá. passou aqui de Beleza. informação já ajudou demais. Tá? Ajudou demais. Aliás, eu estou até pensando em mandar. Eu vou até pegar isso aqui, bobear, eu vou pôr, se você não achar ruim, eu vou pôr isso, eu vou subir para o YouTube e vou deixar o pessoal assistir essa conversa nossa aqui. Tá. Pode. Eu não estou promovendo nada, não estou vendendo nada, nós estamos... Tá? Então, e é bom que você já começa a estar aparecendo já aí na Tá. mídia. A gente Né? vai transbordar aí na vida do Tá? povo, não tem problema não. Aí a Vamos. gente vai Tá bom. fazer. Tá. Então, a gente já deu um grande passo, vai cair, né? Deve cair a guria mesmo, que é aquele detalhe, aí depois a gente volta, só um pedacinho para a gente encerrar aqui, a gente encerra, mas aí você entra, a gente vai encerrar, mas já deu para ter uma noção muito boa aqui do que vai fazer e você vai ter um método aí, um negócio muito bom para ajudar essas pessoas. Você está muito preparada para ajudar as pessoas, isso vai ser bom. Que Eu bom. gostei. Então, a gente já fez uma boa parte aqui, sabe de quê? Da construção lá da oferta irresistível. A gente já fez uma boa parte dela já. Ah, legal. Sem você saber, a gente estava fazendo isso. Tá. Você deve ter assistido uma aula lá no Instagram um dia lá da oferta irresistível, aquela aula lá que a gente está fazendo aqui. A gente fez uma boa parte dela aqui sem você saber. A gente já tem uma rascunhada nela aqui, já sem